Não, peraí. Peraí, agora aí. Tu, quando for das risadas, se fosse por cima um pouco, tá por fora aqui, tá? Ô, bicho. E agora, como eu vou ir, sabendo que nós vamos repetir tudo? Já? A paz do Senhor, meus irmãos. Ah, dessa vez foi de propósito, hein? Todo mundo tá inventando aí um pronome neutro, um negócio neutro. Por que eu não posso inventar também? Vai ficar como meu jargão. Dessa vez, nós estamos aqui com um convidado bastante especial. Mas antes de falar dele, eu acho que vocês estão ouvindo aí no fundo, ou ouviram no começo aí uma musiquinha que tocou. Bem introvertida, bem alegre. Essa música aí foi uma gravação que a gente fez na abertura do nosso 12º aniversário da nossa igreja aqui do 2º Distrito. Essa canção foi escrita, inclusive, os arranjos foram escritos pelo nosso maestro Renísio Vital. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer o trabalho que o maestro tem feito aqui no nosso campo e mandar um abraço para ele. Maestro Renísio, Deus te abençoe. Um abraço, meu irmão. Continue sendo sempre esse camarada aí, excelente no seu trabalho e tendo paciência com nós músicos aí para nos ensinar como é que faz o jeito certo. Inclusive com o Elianai, não é, Elianai? Hoje, meus irmãos, nós temos um tema bastante interessante. Eu estou gostando de ouvir sobre ele. Até porque isso aqui já é um segundo take. Eu não queria falar não, mas é um segundo take. Nós gravamos meia hora. E eu não ia falar não, mas o meu coordenador esqueceu de gravar. Olha só, nós vamos gravar tudo de novo. Então, esse assunto que nós vamos tratar hoje... esse assunto que nós vamos tratar hoje é sobre os nossos adolescentes, os desafios que é liderar os adolescentes hoje, em 2022, século XXI. E para isso nós trouxemos o cara que é próprio para falar sobre isso, aquele que tem a maior moral, digamos assim, para falar sobre isso. Evangelista, dessa vez acertei, evangelista Adriano Santiago. Paz do Senhor, Adriano. Pai do Senhor, é uma honra estar aqui com vocês. Deus abençoe cada vez mais. Amém. Aí já viu que não fica mais natural, né? Na segunda vez tem que repetir tudo. Oh, meu Deus. Mas é assim mesmo. O Adriano é evangelista. Aí, ó, dessa vez estou lembrando. Evangelista e líder geral, coordenador geral da UAADESD. É isso aí. União de Adolescentes da Assembleia de Deus do 2º Distrito. Não é isso, Adriano? Isso mesmo. É uma honra, né? Que o Senhor nos concedeu para trabalharmos aí com os adolescentes. Desafio e uma honra. Adriano, para quem não te conhece, que é meio difícil, a gente queria te apresentar um pouquinho aqui. A gente queria falar um pouquinho do teu ministério, de como foi aí a tua jornada, até chegar a ser coordenador geral. Mais ou menos, como foi aí o teu início? Lá o começo mesmo, da aceitação de Jesus, onde foi, como é que foi, se tu lembra mais ou menos. Aceitamos a Jesus com 7 anos de idade na congregação do Areal, congregação muito conhecida aqui dos irmãos. Estive em uma quarta-feira no culto de doutrina e lá o pastor mudou toda a ministração, né, pregando sobre salvação. Geralmente a oração e doutrina é mais doutrinário, né?
E ali, uma das frases que ele falou e marcou minha vida foi que só poderia ir para o céu se aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Diante disso, né, eu, como uma criança de 7 anos, comecei a caminhar o púlpito e aceitei Jesus como único e suficiente Salvador ali naquela congregação. Depois dos 7 anos, a gente teve que se mudar ali para o Recanto dos Buritis, antigo Maurício Sérgio, né? Maurício. E a gente congregou ali no Recanto 1, ou Fonte de Bênção, para quem é mais antigo ali. E a gente teve ali até o momento em que a gente casou e foi dirigir a primeira congregação. Fui obreiro aos 14 anos de idade, já adolescente, e 16 anos já comecei a trabalhar diretamente com adolescente. Primeiro sendo professor na classe, né, substituto, e depois sendo assistente na congregação. Esse início, Adriano, agora que me veio a cabeça, né, que então tu fazia parte do primeiro distrito Luiz Gonzaga ainda aqui. Isso. Aliás, primeiro distrito não, sempre foi segundo distrito aqui, né, mas participava ainda da igreja do Luiz Gonzaga. Isso. No início. Aí depois que veio inclusive também a emancipação, tu continuou por aqui. Isso. Quando teve a emancipação, nós éramos apenas obreiros na congregação do Recanto 1. Uhum. Né? E depois, quando teve a transição, aí a gente foi dirigir a primeira congregação, que seria a congregação Monte Moriá ou Recanto 2. Uhum. Quantos anos mais ou menos você tinha lá, Adriano? Eu tinha 21 anos, 21 para 22 anos. Já era fase adulta, assim. É. Mas interessante, tu falou que começou a trabalhar com jovens, aliás, com adolescentes, quando era adolescente ainda, né? Na parte da transição, na verdade, de adolescente para jovem. E um líder chato. Adriano, os adolescentes que a gente fala para trabalhar na igreja, porque eu acredito que tem gente que ainda não saiba. Eu, até particularmente, até um tempo desse eu não sabia. A faixa etária para se trabalhar com adolescentes na igreja, de quanto a quantos anos? Aqui no segundo distrito, nós trabalhamos de 12 a 17 anos. Essa faixa etária, são 6 anos. Passam muito rápido, né? Uhum. A gente começa a conversar com o adolescente com 12 anos, quando tu encontra ele, quando percebe, ele já está nos 17. Né? A gente já está se desfiliando dele para prepará-lo para ir para os jovens. Né? Então, aqui a gente trabalha de 12 a 17. Graças a Deus, essa mudança, essa questão aí dos departamentos aqui no segundo distrito, eu percebi que são bem organizados, porque em outros lugares, por exemplo, os adolescentes ou eles querem pular para os jovens logo, ou quando os jovens não querem ser adolescentes, né? Eu acho que aqui, graças a Deus, essa transição tem sido bem. Aqui a gente orienta muito, né? Orienta muito a eles. Tem a parte do desapego, né? Que eles se apegam muito a esse departamento de adolescente. E quando eles vão sair, a gente cria até estratégia. Eu vejo muitos assistentes criando estratégia com os adolescentes para eles trabalharem no departamento com alguma função, mas já incentivando eles também a participar dos trabalhos de jovens, né, para poder eles saírem, né, desarraigarem do departamento sendo adolescente, mas tá tendo essa função de jovem. Né, que aí vem mais responsabilidade, é uma transição bem diferente. E é uma administração diferente já, né? Isso. Tem que puxar já aquela responsabilidade, aquela preparação já para a fase adulta também, que passa muito rápido, eu acho que dos adultos ali, teoricamente também seria mais ou menos 6 anos, que é dos 18 aos 24, se não me engano. Né? Isso. Mas aí a gente burla isso, porque a gente passa 24 anos e ainda não casou e a gente permanece dos jovens. Eu continuo jovem e só vou sair quando eu casar, vou logo avisando, hein? Adriano, voltando mais um pouquinho ainda para a questão ministerial. Tu disse que começou a dirigir com 21 anos. Nessa época tu já fazia parte do ministério, já tinha algum cargo ou era só auxiliar? Não, eu era só auxiliar. Não era diácono, não tinha nenhuma função ministerial. Eu fui dirigir sendo irmão mesmo, lá na congregação. Coragem, né? Muito. Mas tu me contou antes aqui que tu foi auxiliar bem cedo, não foi? 14 anos de idade. 14 anos de idade já era auxiliar de congregação. Evangelista... Agora... Evangelista Moisés. Ainda continua dirigindo o Recanto 1. Ele, na época ele dirigia, ele tem um vozeirão, disse, eu quero falar com você, era eu e meu colega, né? Fiz vários juramentos ao Senhor. Senhor,
porque eu era adolescente. Sim. Adolescente gosta de brincar, sorrir na hora do culto, escrever, né, fazer muitas coisas. E eu fiz tantas promessas, né, antes de terminar a escola dominical, e depois eu tive a honra de ser chamado para ser obreiro da igreja, né? Aquilo ali me deu um grande alívio e depois a grande responsabilidade, né? Com certeza. 14 anos e já ser parte assim da questão da diretoria da igreja, dar exemplo, é bem difícil, hein? Bem difícil. Nessa caminhada, Adriano, ministerialmente, daí tu foi chamado para diácono mais ou menos quantos anos? Lembra dessa questão? Eu fui chamado para ser diácono já no final de dirigir a primeira congregação. Né? A gente fazia o trabalho de diácono junto com o pastor Kedson. Hoje, a gente era diácono ali na congregação do Baguari, que era a nossa sede na época. Sim. A gente foi levado a diaconato em Sena Madureira. Imagina, Sena Madureira, a gente foi para lá, chegou lá, já chegamos na congregação, e para onde vai? Nós tudo na frente da congregação, eu, o Kedson, né, e as esposas, mas Deus honrou. Chegamos lá, o pastor Aníbal estava lá, nos deu toda a assistência, mas pensa na prova. Nós chegamos lá, aí é onde ficar, né? Mas foi benção, foi benção. Foi o nosso diaconato, foi muito marcado, foi benção de Deus. Naquela época, então, já era casado com a irmã Priscila? Já éramos casados, já alguns, acho que se não me engano, 2 ou 3 anos nessa época. E a gente foi pro diaconato lá. Casou mais ou menos então com 18, 19 anos ali, casou cedo. Casei com 20 anos. 20 anos. Então passou dirigindo a primeira congregação, tu passou 2 anos dirigindo então ainda. Foi, quando eu fui dirigir acho que já estava quase com quase um ano de casado. Eu casei com 20, fui dirigir mais ou menos com 21, 22 anos. Já aproveita e manda mensagem para a Priscila aí, ela vai te assistir. Cheiro, beijo. Já tô jantando, não precisa fazer janta. Se ficar fora de casa ou chegar tarde, já tem jantado. É. Adriano tem uma filhinha também. Eu tenho uma prova, né? Olha aí. Tenho 2 filhos. 2 filhos. É, o recém-nascido o mais novo é bem recém-nascido. Né? Isso, tem 6 meses. Fazendo hoje, 6 meses. Olha aí, ó. Parabéns já para ele, o então. João Pedro. João Pedro. Tem o Adriano Miguel, que amanhã faz 8 anos. Olha só, que benção. Quantos anos de casado, Adriano? Eu vou fazer 14. 14 anos. 13 anos de casado, em dezembro faz 14. Mas já tinha 3 anos namorando. Ou seja, fizemos 17, vou fazer 17 anos juntos. Só pra você ver, né? Olha aí que benção. Ela tinha 14 anos quando eu comecei a namorar com ela e eu tinha 17. Passou 3 anos, casei com 20 e ela com 17. Olha que benção. Aí um momento que eu conheci ela foi um momento muito romântico, sabe? Foi no velório. Isso. Misericórdia. Eu conto pros adolescentes, eles sorriem demais. Digo, ó, nunca é tarde, né? Não tem Deus lugar, tem seus propósitos. Não tem lugar certo para conhecer a pessoa certa. Eu olhei, eu digo, é ela. Eu nem tava pedindo, senhor, mas eu sinto que é ela. E deu certo, né? Acho que tá parecendo o senhor Omar, viu, lá do Cris. Só que ele é solteiro. Ai, foi bênção. Eu acho que a gente vai convidar a irmã Priscila depois para contar essa história direitinho pra gente. Foi bênção. Aí, Adriano, começou a trabalhar com adolescentes com quantos anos? 16 anos. Desde os 16, adolescente cuidando de adolescente. Naquela época era bom, hoje em dia é complicado. É complicado. Eu conheço muitos adolescentes que têm um cunho de líder, né? Não, com certeza. Tem aí. Mas não é fácil, não. 16 anos era o quê lá? Cuidava dos jovens, dos adolescentes que formam lá? Eu era o assistente, né? Eu era professor substituto na Escola Bíblica Dominical e depois fui ser assistente. Cuidava muito bem deles, né? Eu botava eles para orar de madrugada, 5 horas. Na época eu não tinha celular para tirar as fotos, mas pense na bênção, acordando as meninas, né? Com os cabelos lá no Mas a nossa trajetória foi muito, muito bacana, assim. Consigo lembrar de tudo, né, da minha adolescência. Eu acho que por isso que hoje eu trabalho com adolescente, consigo
aconselhá-los, porque foi uma época que eu passei que eu não consigo esquecer. Se você perguntar muita coisa do tempo que eu era criança, eu não consigo lembrar. Mas a minha adolescência, dos 12 aos 17, eu tenho todos os detalhes, o tempo que eu estudava, tudo. Acho que por isso que eu trabalho com adolescente e consigo compreender. Eu falo uma frase muito, muito interessante para eles, quando eu vou aconselhar. Não adianta mentir para mim. Eu sei o que vocês podem fazer. Eu já fui adolescente. Mas eu não estou mentindo. Tá, você está mentindo, eu sei, eu sei. Eu acho que nessa época a gente não entendia muito bem quando os adultos falavam essas frases. Hoje que a gente está virando adulto, que a gente virou adulto, a gente sabe muito bem como é que é. Isso mesmo. Sabe a capacidade que eles têm pro mal. Mas também sabe, graças a Deus, a capacidade que eles têm pro bem. Têm, né? E a força, né? Os adolescentes hoje, pelo menos aqui no segundo distrito, são um departamento bem ativo. Acho que, digamos assim, que os jovens hoje em dia estão muito mais cansados do que os adolescentes, né? Porque costumavam dizer que os jovens eram a pilar da igreja, que eles eram a força, né? Mas os jovens hoje em dia têm que fazer faculdade, trabalhar e cuidar de casa. Então, acho que os apostos estão sendo adolescentes, a gente está sendo cansado, viu? Rapaz, eu faço tudo isso e cuido de adolescente. Pensa no peso, né? Faculdade, é trabalho, é casa, é menino. Ô, Jesus. E aí cuido de adolescente. Só para tu ver os cabelos brancos que eu já tenho. Tá, né? Então já está explicado aí. Adriano, aí, depois dessa trajetória, dessa preparação, digamos assim, que acho que Deus já estava te preparando desde o início lá para trabalhar com jovens. Aí veio o convite para fazer parte da diretoria geral como vice-coordenador, se eu não me engano. Isso, eu tive uma nova trajetória durante 5 anos. No primeiro podcast tu falou, né, que não estava gravado, eu passei 5 anos. Isso, nos 5 anos eu comecei toda a trajetória, sendo professor substituto, assistente, e depois fui ser coordenador de regional. Fui coordenador da regional de número 2, aqui. Aí depois que eu fiz um congresso aqui na regional 2, aí me veio o convite para trabalhar na diretoria, mas eu não sabia qual era o trabalho. Aí depois fui trabalhar como vice-coordenador, aprendi muito, né, com os coordenadores, evangelista Kleber, Ana Paula, né, e depois a gente achava que ia dirigir congregação novamente. Veio até o convite e já estava tudo certo, tudo com datas e tudo, e de repente Deus mudou de uma maneira totalmente diferente. E usando uma frase que sempre o Senhor colocou no meu coração, que era que eu não me mandava, né? É tanto que é uma das frases de Paulo que diz que já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Isso ficou uma característica muito grande. Eu não me mando, né? É uma frase que eu sempre falo, eu não me mando. E quando veio o convite do pastor presidente, eu ia dizer não, aí de repente essa frase, através do Espírito Santo, bradou no meu coração, você não se manda. Aí eu não tive coragem de dizer nada, eu fiquei calado, e ele até perguntou, você ainda está aí? Eu disse, estou sim. Aí ele fez o convite, a gente aceitou. A princípio, eu e a minha esposa não ia querer estar com muito medo, né? Departamento muito grande, estruturado, dinâmico, e a gente ficou assim, serviço é uma coisa, né? Ser coordenador já é uma outra realidade. Aí, de repente, eu fiz uma oração ao Senhor para pedir coragem, né? Se fosse para ser. Quando for amanhecer o dia, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, olha, o Senhor me deu coragem, vamos aceitar o trabalho, vamos continuar o trabalho. Até hoje, né, eu não tenho medo, eu vou para frente, tem trabalhos, a gente faz, e a diretoria tem me ajudado muito para poder continuar o trabalho. Isso foi meio que uma prova, então, com Deus, né? Tu falou que estava falando que pediu para Deus uma confirmação, né? Isso. Foi essa pedido de coragem aí. Amanheci realmente, coragem. Tá tendo até hoje. Até hoje, estamos aí, né? E aí, Adriano, depois que veio o convite, né? Na verdade, eu acredito que foi de forma bem súbita, porque foi bem no auge da pandemia, ali na época de 2020, 2021, né? Isso mesmo. E aí, se não me engano, o evangelista Kleber teve que ir para Rondônia, porque também aceitou outro convite para ser líder lá, né? E aí, como é que foi esse choque, essa transição? Porque tu teve que assumir um departamento pela primeira vez, sendo coordenador geral, e também teve que, de alguma forma, dar o teu jeito de trabalhar, porque estava no auge da pandemia. Realmente, muitas restrições, né? Trabalho dinâmico, o adolescente gosta de trabalho dinâmico, né? Tá se movimentando, e a gente teve muito
esses impedimentos, né, por conta da saúde, também tivemos compreendendo também para não expor tanto os nossos adolescentes. Mas a vontade era muito de fazer muitos trabalhos e tal, e a gente ficou muito preocupado, principalmente porque os adolescentes são muito atacados, né? E eles recorrem diretamente a quê? Às redes sociais. Uhum. Aí você sabe que as redes sociais tem muita coisa que leva para longe de Deus, né? Uhum. Não vão condenar tudo que a gente utiliza também as redes sociais para o anúncio do evangelho, para trabalho e tal. Mas adolescente é muito influenciado, né, por conta dessas redes sociais. Isso travou muitos trabalhos. A gente preocupado, mas estávamos orando, né? Com muitas restrições, ainda fizemos muitos trabalhos. A diretoria foi essencial, né, para poder a gente realizar muitos trabalhos. A gente queria entrar nas regionais, mas não podia ainda. Fazer os cultos nas regionais não podia. E agora, esse ano, a gente já pode, já está estendendo para os coordenadores. Acho que os coordenadores ficaram muito restringidos também, porque eles queriam trabalhar, mas não dava, né? Porque os trabalhos nas regionais causava muito aglomerado. O único local que a gente tinha mais apropriado era o templo sede. Aí, com as restrições, tinha pais que não mandavam os adolescentes por conta da Covid, e tinha todas essas coisas, né? Aí, mas isso aí já era na parte que estavam, acho que, liberando os cultos mais ou menos, né? Mas eu acho que tu assumiu ali na época que ainda não podia, né? não podia, isso. Aí a gente recorria às redes sociais. Né? Essa foi a estratégia, então, que tu estava usando. Isso. A gente recorria às redes sociais, a gente teve muito apoio do Projeto Comunicação também, né? Departamento de Comunicação? Isso. A gente fez um departamento paralelo também na UADEG, né? A gente trabalhava ali junto. Chamou o Gilvan também? O Gilvan era quase do departamento de adolescente. Na época ele era trabalhando com mocidade. Ele estava na mocidade, já era coordenador de comunicação, foi chamado dos adolescentes. Aí eu já estava para chamar ele, né? Já para ter que trabalhar com a gente, né? Também, né? Mas eu entendi o momento também que ele estava sobrecarregado, né? Mas ele nunca disse um não, graças a Deus. Por isso que eu não consigo dizer não para ele também, né? Que não tem como, né? Melhor coordenador. Tô te falando, esse cara é top. Ele só esqueceu de gravar a primeira parte do podcast, mas ele é top. Tá salvo. Pelo trabalho que ele faz aqui, que a gente pensa em comunicação, é Gilvan Clay. Ele é o cara mesmo. Se ele pensar, pelo menos pensar em descansar esse departamento, acho que vai ter briga. Deus abençoe. Deus prospere cada vez mais. Presbítero Gilvan Clay. E aí, Adriano, fora as estratégias das redes sociais, tu me falou também de estratégia bem interessante que tu usou, né? A gente vai falar aí qual a estratégia que tu usou para alcançar os adolescentes. Para falar assim, olha, a gente está vivendo esse momento aqui difícil, mas a gente vai passar por ele. Foi difícil lidar, foi difícil fazer essa conexão, chegar próximo deles no meio de uma pandemia. Muito difícil. A gente utilizou muitas redes sociais para alcançá-los. Que não é a mesma coisa, porque você conversando pessoalmente, ali tendo aquele contato físico, aquele olhar assim, olho a olho. Eu passei 2021 mais com redes sociais. Agora, 2022, eu tenho um contato mais próximo deles. Não tem nem comparação, né? Ali a gente conversando nas redes sociais, não é a mesma, não tem como ser a mesma coisa. Fica meio frio, né? Fica meio ali, distante. Assim. Eu ia nas congregações, aí não podia abraçar. Eu sou muito de abraçar, dizer, tô aqui, pode conversar e tal. E eu não podia, né? Por causa das restrições, mas dava uma olhada, olho no olho, dizia, ó, qualquer coisa, toma aí e tal. E acabei tendo também o cunho, né, de muitos adolescentes chamando de pai, né? Tenho esse amor meio paterno mesmo. Falo até principalmente para as meninas, disse, olha, for namorar alguma coisa aí, eu quero saber, né? Tem que pedir a bênção também, né? Então eu faço muito isso, né? Acho que é de líder, né, fazer isso, principalmente na preocupação do namoro, porque eu vou contar um negócio aqui, o próprio pastor Francelino chegou tanto para mim quanto para ele e falou que quando a gente for namorar a gente tem que apresentar para ele. Só que alguém aqui se adiantou, não falou para ele. Rapaz, o podcast aqui nos bastidores foi assim. Eu conheço a história de 2 jovens que participavam da minha diretoria, eles vão ver o podcast e vão entender que são eles, né?
Ele disse, olha, vocês não me apresentaram, não participaram de um estudo que eu fiz. Sim. Se for de Deus, vai dar certo. Mas como vocês não participaram, não vai dar, não. Estão solteiros até hoje. Falando nisso, eu lembrei de uma história que bem interessante também, que o Fabrício também ele é bastante voltado para essa área do namoro, Sim. das palestras, né? E o Fabrício tem uma oração especial, que é a oração pelos solteiros, né? Olha, quem é solteiro vem aqui na frente que eu vou orar para Deus começar a arrumar ali uma varoa e tal. E eu, sem querer, participei dessa oração. Mas eu não era solteiro. Eu estava namorando. E aí, por incrível que pareça, eu fiquei solteiro. Estou solteiro Olha até aí. hoje. Foi o inverso, viu? Olha aí, Tem viu? que vigiar nessa questão aí da bênção aí do namoro. A minha oração para solteiro, que eu faço é só para que ele tenha coragem. Uhum. Porque irmã tem. Né? Eu fui numa igreja pregar lá do Campo Vila Acre. Fui pregar lá uma vez. E, de repente, o jovem disse assim para mim, irmão, o senhor não tem nenhuma jovens lá na sua igreja para me apresentar? Eu estou solteiro. Fala o nome desse varão, eu vou lá conversar com ele, rapaz. Deixa no off. Aí eu disse, meu irmão, eu acho que você precisa simplesmente de uma oração. Uhum. Aí ele disse, qual, irmão? A oração da coragem. Porque o que eu vi de irmã aqui nessa congregação, ou o senhor está sem coragem ou o senhor está cego. Aí eu preciso saber para qual que eu vou orar. Aí ele disse, não, irmão, essas irmãs aí, às vezes a bênção está na frente. Não é. E, eu sei que não é o foco dessa conversa, mas aonde eu passo, eu já passei ali por alguns campos, e aí a conversa de todo jovem é, aqui no meu campo não tem gente para casar, não tem gente para namorar. Meu amigo, em todo campo é essa conversa. Então, se o camarada muda de um campo para outro, ele vai falar a mesma coisa. vai. Então, acho que a gente tem que começar a orar aí para Deus abrir os olhos dessas Eu pessoas oro para ter coragem. Eu abri os olhos, ele está cego, né? Não está vendo, né? Eu até aprendi com um rapaz ali que estava me conversando sobre namoro, ele falou que, por exemplo, Deus não nos deu nenhum tipo de conselho sobre isso, sobre como arrumar uma pessoa, mas a única coisa que ele fala na Bíblia é que tem que ser do meio do arraial, no meio ali Isso. da nossa parentela ali, não é para ir buscar de fora. Então fica aí o conselho para os jovens, viu? De um camarada aí que é solteiro, mas está aqui apadrinhado pelo um que é casado, busque no meio do seu arraial, no meio da sua tenda, que tem muito jovem aí. Eu não precisei buscar lá fora, não. Viu? Olha aí, ó. Foi lá no meio mesmo. Né? Aqui nós temos um casado que é o Gilvan. Eu queria também mencionar aqui uma pessoa muito importante que está aqui no nosso meio, que desde que ela chegou aqui, ela fez muitas mudanças e nós decidimos contratá-la ela com salário zero, igual ao meu e o dos nossos técnicos, que é a irmã Rose. A irmã Rose está ali escondidinha, ó, mas ela já fez muitas mudanças aqui, inclusive ela é casada com o Gilvan Clay, nosso presbítero, e foi daqui também do campo, não foi? Foi buscar fora, Gilvan? Não sei da história de vocês, não foi buscar fora? Foi buscar fora? Não, a gente era do primeiro distrito. Ah, vocês eram do primeiro distrito. Não, mas acabou que virou daqui, então. É no meio do arraial ainda. Adriano, assumiu os adolescentes no meio da pandemia, que a gente já falou, só que também... Tinha perdido até o foco. Vai. Ainda bem que eu tô aqui, para lembrar que o foco é outro. Eu tô aqui, hein? Não esqueci, não. Vai. Assumiu os adolescentes no meio da pandemia e também no meio de um bom legado. Porque o Evangelista Club fez um bom trabalho com os adolescentes, diga-se de passagem, né? Sim. E naquela época eles eram bem ativos. Eu acho que era o departamento mais ativo aqui do segundo distrito. Foi difícil essa transição? Os adolescentes estranharam, assim, e tal, um pouquinho? A princípio eles deram uma estranhada, né? Mas a diretoria foi muito essencial no trabalho, né? Eu devo muito, principalmente a Deus, né? Primeiro, e a diretoria também deu esse apoio muito grande para a gente alcançar os adolescentes e os assistentes, né? Foi difícil por conta disso, que eles estavam muito debandados, muito focados nas redes sociais. Não nas redes sociais da igreja, né? Se fosse pelo menos nas redes sociais da igreja, ficaríamos mais tranquilos, né? Mas eram muito focados a outros pensamentos, né? Outras redes sociais.
mas a gente teve esse apoio da diretoria, foi essencial para a gente realizar alguns trabalhos. A gente fez trabalhos evangelísticos em todas as regionais, andando mesmo a pé, com os adolescentes. E eles foram, né? É incrível. Valeu. Com cartaz, a gente visitava de casa em casa, a gente teve os pastores também que deram esse apoio. Foi bênção de Deus, e a gente conseguiu realizar o trabalho. Não foi fácil, mas a gente conseguiu. Os adolescentes aqui no segundo distrito, eu estava até comentando outro, né, que eles têm bastante força, porque todo evento que tem de adolescentes, os adolescentes estão lá. Então, É diferente, por exemplo, do hoje em dia de um jovem que tem muita responsabilidade, como faculdade, cuidar de casa, de repente um relacionamento, alguma coisa. Quando tem evento, sempre tem alguma coisa ali para ir contra esse evento. Por exemplo, tem a faculdade. Mas os adolescentes não. Pode falar que tem um culto lá 3 horas da tarde, no meio da praça, no meio do sol, eles vão estar lá. eles são bem dinâmicos, muito dinâmicos. É tanto que o pastor presidente pede muito apoio dos adolescentes. E às vezes eu só jogo no grupo, já é o motivo para eles estarem. Isso é bom, né? Eu aconselho muito os adolescentes. Eu disse, a faixa etária de vocês é muito rápida, de 12 a 17 anos. Eu tive a honra de preencher a minha adolescência com a presença de Deus. Foi na minha adolescência que eu comecei a ser obreiro. Foi na minha adolescência que eu comecei a trabalhar como líder. Foi na minha adolescência que eu me batizei nas águas. Foi na minha adolescência que eu me batizei no Espírito Santo. Né? E eu falo para eles, olha, foi na adolescência que eu ganhei o dom da palavra, né? Que de primeira a gente via muito isso, né? Os profetas, a movimentação do Espírito. Tomara que a gente veja muito em muitas congregações, oro muito ao Senhor para isso. Então eu falo para eles, preencha a sua adolescência com a presença de Deus, para que você não possa depois, poxa, mas a minha adolescência foi marcada com isso. São marcas, né, feridas que ficam. Então, como diz a palavra do Senhor, Eclesiastes 11:10, disse, arranque do seu coração todo mal. Né? Porque a juventude e a adolescência são vaidade, ou seja, não deixe com que essas marcas preencham o seu coração, porque a adolescência e a juventude é algo muito rápido. Preencha com coisas que realmente possam te orgulhar, né? Não vá, porque na época da adolescência é a época que as pessoas mais semeiam o que é mal no coração, as mágoas, né? Mágoas são más águas, né? E más águas só provocam doenças. E essas doenças fazem com que a pessoa cresça desestruturada, né? Muito complicado. Falando nessa fase, né? Focando nessa fase dos adolescentes, a gente sabe que 12 anos, eclesiasticamente, é a idade que o adolescente ele já sabe discernir o bem e o mal, ele já sabe decidir o que é bem e mal. Só que também, na minha opinião, acho que é uma das fases que mais passam por dificuldades. Porque hoje em dia, infelizmente, nós não temos só adolescentes, mas também como jovens doentes, né? Por causa de, obviamente, das doenças psicossomáticas que estão invadindo ali. Antigamente, obviamente que existia depressão, existia ansiedade, mas hoje em dia Tá mais evidente. é impossível praticamente a gente conversar com alguém que não diga, por exemplo, que sofre de ansiedade. Né? E aí, fora isso, essa fase de adolescente, a gente também encontra muitos adolescentes com dificuldade no lar, né? Por exemplo, por falta de pai, por falta daquela presença paterna. Inclusive, tu até disse que foi chamado de pai, né? Então, acho que é bem difícil lidar com isso, Adriano. Se ver ali no meio de, digamos, 300, 400 adolescentes e tendo essa responsabilidade de fazer um papel que não é teu, mas de repente que Deus te instruiu, te colocou ali para fazer. É complicado. E é uma fase um pouco complicada, por quê? Porque é uma criança aprendendo a caminhar para o caminho de jovem já com responsabilidades de adulto. Ou seja, é uma transição muito complicada, porque nem ele consegue se achar. Em momentos ele acha que é criança, mas em momentos ele quer experimentar coisas de adulto. Aí fica naquela transição, né? As emoções são afloradas. Na época da adolescência, as emoções são afloradas. Eu sempre dou conselho, né? Quando você tiver alguma emoção, falo para os adolescentes, respira, aquilo passa. Quando eu era adolescente,
na época que eu era líder, tinha uma adolescentezinha que gostou do menino lá. Amanheceu o dia, gostou do menino. As emoções afloradas. Tava gostando dele e tal, não sei o que. Adriano, o que eu faço? Diz, respira. Para. Amanhã isso vai passar. Foi incrível. Quando foi no outro dia, ela disse, Adriano, eu tô detestando ele, né? Então, são as emoções afloradas, né? A gente quer um conselho na adolescência, quando você está nesse momento. Eu gosto, eu não sei o quê. Respira. Calma, isso vai passar. Não tome partido, não tome uma decisão diante dos sentimentos aflorados. Eu sou professor da classe de adultos, lá na congregação Belo Jardim 3, e eu digo para eles, não tome decisão em duas situações, na alegria e nem na raiva. Porque na alegria você pode prometer e não cumprir. Na raiva você pode cumprir e depois se arrepender. Então, são duas situações que você tem que respirar, parar para poder tomar uma decisão. Nessa fase dos adolescentes também tem a questão dos hormônios, né? Que começam a aflorar ali, começa a descoberta da sexualidade, inclusive, né? Isso. E hoje em dia, não só hoje em dia, mas acho que também sempre foi difícil abordar esse tema de sexualidade com os adolescentes, né? Tem sempre um tabu, tem sempre digamos ali, uns pais ou alguém que protege mais os adolescentes ali para não, o mais tardar possível, né? Conversar sobre isso. Mas na tua opinião, Adriana, essa questão tem que ser abordada logo de cara, assim? Eu acho que a sexualidade ela tem tomado de conta da vida dos adolescentes, independente do controle dos pais, principalmente por conta da internet muito livre, né? Tem adolescente que sabe mais de muitas coisas do que o próprio adulto, né? Eu compreendo que a sexualidade precisa ser ensinada, principalmente nós que somos crentes em Cristo Jesus, ela tem que ser bíblica, essa questão da sexualidade. Eu tenho alguns estudos sobre sexualidade para adolescente, né? Mas é bíblico, não é muito exposto, mas de uma forma que eles compreendem, né? Esses estudos, principalmente quem deve dar sempre dentro das Sagradas Escrituras. Se fugir das Sagradas Escrituras, eles não conseguem ter estrutura. Pelo contrário, eles têm desejo de querer o mais depressa possível e causa isso ao ponto dele não conseguir se controlar, né? Aí eu sempre aconselho, pelo menos as meninas, né? Os meninos, eles são descontrolados, eles não têm aquele controle que nem as meninas têm. A valorização no momento da sexualidade é principalmente da mulher. A mulher, ela precisa ter esse freio. É tanto que até no casamento quem dá mais o freio é a mulher, né? Nas questões financeiras e tal, pelo menos é para ser, né? Ficar ali dando um apoio, né? Não é para gastar muito, não. Quem assistir aí, mulher, pelo amor de Deus, tem pena do bolso dos seus maridos, né? A minha esposa, graças a Deus, é Sábia. É bem sábia, né? Me ajuda muito. Beijo, meu amor. Mas a mulher, eu falo muito para as adolescentes, se valorize, né? Uma vez eu aconselhando um adolescente, algumas adolescentes eu disse, isso aqui só vai quando tiver tudo certinho, né? Então é isso, né? A sexualidade ela precisa ser ensinada, mas biblicamente, né? Biblicamente. A forma certa de abordar para não Isso. causar também Você consegue, na realidade, consegue abordar esse tema sem causar constrangimento e nem curiosidade, né? Porque você, às vezes, traz esse tema, aí causa curiosidade neles. Aí, por isso que é meio complicado. Ensinar para adolescente, você tem que ter graça. Muito complicado. É para poder ponderar tudo que você vai falar. Senão, você pode ser usado isso contra você. Eu acho que principalmente na era digital, né? A gente vai ter um podcast específico sobre isso, de um camarada ali que diz ele que entende dessas coisas. E vindo da era digital também, dessa questão da pandemia, e o uso dos celulares, por exemplo, tornou-se uma facilidade tremenda nessa questão da sexualidade e do aprendizado para coisas ruins. Porque, de repente, o adolescente está com o celular dentro do seu próprio quarto ali, Deus sabe o que ele está vendo, Deus sabe o que ele está assistindo ali. Isso. Então, aí, eu acredito que se não for tratado de forma certa na igreja, vai ser tratado de forma errada fora dela.
vai chegar para ele de uma forma que pode até destruir a mentalidade dele que ainda está sendo formada nessa fase, né? Isso mesmo. Eu, na minha época de adolescente, eu me blindei. Eu coloquei no meu coração, igual Daniel mesmo. Uhum. Eu quero namorar com uma só, quero noivar com uma só e casar com uma só e ficar até. Que benção. A minha primeira namorada foi a Priscila, né? Uhum. Noivei com ela, casei, tô até hoje, graças a Deus, né? Deus continue abençoando. Uhum. Mas é isso, você tem que ter propósito. Abordado de uma maneira bíblica, aquilo causa boa semente, está sendo semeado em uma boa terra. Uhum. Aí faz com que ele possa criar estratégia. A gente não força ninguém a obedecer a palavra do Senhor, a gente ensina. Uhum. E quando a gente ensina, e se for uma boa terra, ela cresce e dá muitos frutos. Uhum. E os adolescentes são uma boa terra. Eu vejo, né, que a gente vê o brilho do Espírito Santo na UADEG, em cada adolescente, todos são importantes, né? Hoje eu abordei uma adolescente e eu disse para ela, nunca mais te vi lá na congregação. Ela disse, não, eu vou hoje, né? E realmente eles têm palavra, né? Uhum. E tem palavra e vão mesmo. Então é muito importante isso. Eles são boa terra, mas aí a gente tem que lançar a semente certa. Uhum. Graças a Deus. E Adriano, eu sei que é também um espelho da pandemia, a questão das doenças psicossomáticas se somaram bastante no nosso meio, inclusive da igreja, né? O pessoal tem um pensamento errado que não entende que por sermos cristãos nós não estamos sujeitos a passar por nenhum tipo de problema como esse, Problema, né? isso. E na tua visão atual hoje, que tu tem como coordenador geral, tem muito jovem ainda doente, tem muito jovem ainda com essa questão da ansiedade, da depressão muito viva ainda assim no meio Tem, deles? sim. E nós, como líderes eclesiásticos, que trabalha com teologia, né? Uhum. A teologia, ela tem um ramo de psicologia. E a psicologia, ela pode andar junto com a teologia, né? Dá de trabalhar, sim, os dois. Porque psicologia, praticamente, você vai trabalhar a mente humana, né? E ali, naquela questão, a Bíblia Sagrada é dentro da nossa mente, que é o coração, né? Uhum. Eu percebo que existe uma grande enfermidade por conta das pessoas se preencherem das redes sociais, de muitas coisas e esquecerem de serem preenchidas com as coisas certas. Eu defino essa questão principalmente na alimentação. Se uma pessoa começa a se alimentar totalmente errado, ela vai ter consequências, né, físicas. Ela vai para a obesidade, ela vai ter problema de colesterol e tantas outras coisas. Assim também é a nossa mente. É como se fosse um corpo, né, que está sendo alimentado por coisas ruins ou coisas boas. Se for coisas boas e saudáveis, aquele corpo terá resistência a doenças e qualquer outra situação. Se ela for sustentada ou alimentada com coisas ruins, ela tem tendência a ter várias doenças, males, né? A psicossomática é complicada. Aí eu falo assim como um bom ministro do Evangelho, que Jesus tem a resposta, né? Se você se sentir mais assim com liberdade de procurar um psicólogo, eu aconselho que procure um psicólogo crente, né, que ele vai te dar o caminho certo da maneira correta, não, né, menosprezando os demais psicólogos, mas puxando aqui para o nosso lado eclesiástico, para que ele possa dar o conselho e também né, selar ali com oração, com algum conselho da Bíblia, alguma coisa assim, bem mais estruturada dentro da nossa igreja. Eu queria aproveitar essa tua deixa, né, e dizer para quem está nos assistindo que o Segundo Distrito, a Igreja do Segundo Distrito, ela disponibiliza um atendimento gratuito, né, na parte da psicologia com o evangelista Marcelo e o pastor Rivaldo, que podem fazer um acompanhamento, não só com adolescentes, mas com qualquer irmão da igreja. Que, se você estiver precisando de um tratamento, eu já digo para você que não é vergonhoso. Hoje, na verdade, é necessário que cada pessoa tenha um acompanhamento psicológico, porque as marcas que ficaram, que apareceram durante essa pandemia foram muito grandes. Então, se você estiver precisando de ajuda, pode procurar aqui a secretaria da nossa igreja, procure seu pastor, seu dirigente, pode se encaminhar aqui para ser atendido pela gente aqui também
na Secretaria da Igreja com o psicólogo, viu? E, Adriano, essa parte também, inclusive da psicologia, eu queria até deixar uma curiosidade, né? Tudo que nós fazemos hoje em dia, ele tem um estudo psicológico por trás. Principalmente o uso das redes sociais, cada clique que você dá, cada comentário que você faz, cada curtida que você faz, tem um algoritmo de um estudo psicológico por trás. Inclusive, né, quando você faz hoje em dia uma rede social, qualquer que seja, o algoritmo já está estudando o seu comportamento psicológico há muito tempo. É isso mesmo. Então, o adolescente que não tem essa maior maturidade de entender o que ele está fazendo ali, ele pode cair numa grande armadilha. Não só das redes sociais, mas qualquer uso de internet indevido ali, né? Eu não sei se o teu... acho que tu tem feito, não sei se tem um acompanhamento, algum tipo de aconselhamento sobre essas coisas lá para eles lá, para tratar dessa parte da internet, das redes sociais. A gente tem tido pensamentos, né? Pelo menos o projeto de fazer alguns estudos voltados para isso. Agora, como a gente está tendo mais liberdade, a gente está tentando adaptar alguns estudos, principalmente no mês de setembro. Porque no mês de setembro nós teremos o nosso congresso de adolescente e no dia 21 de setembro é o dia do adolescente. Aí a gente até colocou também, né, o congresso no mês deles de setembro. Aí a gente voltar a alguns assuntos, alguns estudos nas regionais. Ainda não tem um preparo bem mais focado, né, mais estruturado, mas esse é o nosso pensamento para o mês de setembro, que seria o congresso e alguns estudos voltados para os adolescentes. Se eu não me engano, setembro também é o mês da prevenção do suicídio. O suicídio. Né? Então casou bem aí a data. E a maioria dos suicídios são sempre nessa faixa etária da adolescência. Exatamente. Realmente é um cenário bem difícil, né? Eu estava até lembrando aqui que antigamente os anciões, os mais velhos, costumavam a falar que a psicologia daquela época deles era a palmada, né? Era a peia, era o cinto, né? Mas hoje em dia nem isso funciona mais, né? Não que bater seja uma forma correta de educar, né? Mas eu acho que nem isso hoje em dia funciona. Tem que ter realmente um acompanhamento ali, uma conversa bem voltada ali para essa parte, para fazer sarar essas feridas. Eu sei que cada departamento tem sua dificuldade. Por exemplo, os adolescentes é a fase da transição, que essa parte da doença se aloja no ser deles ali, né, enquanto se não for tratado, vai ficar as marcas. Aí ele vai crescer, vai chegar num jovem que já tem marcas, já tem um passado ali. Então a dificuldade, cada um tem a sua dificuldade, mas acho que tudo faz parte do acompanhamento, de uma boa indicação ali no começo. O adolescente tem sempre que entender que o adolescente é aquela transição, né? Ele não está conseguindo entender. Tanto que, às vezes, você vê alguns perfis falsos, né? Você percebe que são de adolescentes. Ele não se encontrou ainda. Mas, geralmente, ele coloca já um perfil sinistro, né? Que ele está tentando se encontrar. Se ele é bonzinho, se ele é... né? Aí, aqui, ele coloca o que ele pensa, né? E aqui também ele tenta ser... já vi perfis de adolescentes que são da igreja e só que fora, né, já tem outro perfil, né? Então isso é muito complicado, difícil de se entender, porque é uma transição muito complicada. Mas com graça, né? Peço muito ao Senhor, oro ao Senhor para que os pais tenham graça de Deus para dar essas orientações aos filhos, né? É muito importante essa orientação primeiro dos pais, né? Uma coisa que eu poderia cobrar muito dos pais é tentar lembrar como é que ele era adolescente. Porque, às vezes, ele toma algumas atitudes porque não lembra como ele era adolescente, né? Conheça seu filho. Às vezes, não conhece o filho. Mas meu filho fez isso. Ele nem conhece, não sabe quem é, né? Então, conheça. Você sabe muito bem quando você era adolescente... Você queria ser outra coisa, você escondia coisas, fazia coisas e não falava. Então, tente lembrar isso, para você começar a tentar dar conselhos conforme aquilo que você era. Lembrando que os seus filhos é a cópia sua, né? Ele vai ter atitudes que ele aprendeu em casa também. Então,
fica bem mais fácil. Eu acho até incrível, porque a semelhança que a gente vê dos adolescentes hoje em dia com os pais não é só na aparência. Inclusive é comportamental, como se o gene transferisse Isso. aquele psicológico lá dos pais para os filhos, lá, que eles se tornam idênticos. Do Ali, mesmo jeito. Isso é importante. Que eles entendam, né? Que é a cópia dele, praticamente. A gente que é líder fica um pouquinho mais difícil, por quê? Porque a gente ainda vai estudar quem ele é. Né? Vamos ver aqui o perfil. O adolescente tem vários perfis. Né? Tem aquele mais tranquilo, aquele mais emotivo, tem aquele mais dinâmico, tem aquele que é dinâmico, mas não quer mostrar que é emotivo. Então, tem vários perfis. Aí, para a gente estudar, para dar um conselho, fica mais complicado. O pai, não, ele conhece, ele sabe quem ele é e quais são as qualidades que ele passou para o filho, né? Fica mais fácil para ele aconselhar. Então, eu dou esse conselho. Comece em casa, conheça seu filho, veja que ele é a sua cópia. Eu acho que até, inclusive, o trabalho, né, para aconselhar o adolescente, né? Acho que o coordenador também tem que, inclusive, começa lá da própria casa deles, né? Isso. Acho que tem pai aí que é bem difícil também de se lidar ali. Eu acho assim, né? A geração atual, como é difícil de se abrir, de conversar, até os próprios pais não sabem como chegar, como ter aquela conversa, né? Aí o coordenador entra ali, os coordenadores, entre os assistentes também para fazer essa parte, inclusive até da mediação entre pai e filho ali, né? E eu não vou negar que eu fui um desses, cara. Na adolescência também era bem difícil se abrir com a minha mãe, acho que até porque, por causa da separação ali. Teve que ter um mediador ali, um jovem, um adolescente que teve que mediar ali entre pai, mãe e filho ali no caso, para poder se abrir, para poder chegar no problema onde é que era ali, que no final, graças a Deus, deu tudo certo. Estou aqui até hoje, mas acho que o coordenador também tem que fazer isso, não tem, Adriano? Tem. É um trabalho árduo, né? O assistente, ele é mais próximo. O assistente, ele é a linha de frente. É ele que está muito próximo ali dos adolescentes. A gente faz trabalhos mediante aquilo, como eu posso dizer, mediante a pesquisa geral, né? O que por exemplo, os adolescentes estão muito voltados para as redes sociais, a gente vai pegar um geral, né? E já o assistente não, a gente vê, o assistente vê ali aquele que não está indo, aquele que não quer saber de rede social, mas quer saber de outras coisas, né? Então, o assistente é a linha de frente, é ele que traz as informações, é ele quem cuida melhor, né? É o pastor que está cuidando das pequenas ovelhinhas ali, né? Como se fosse Davi naquela época. Então, é ele que pega essa linha de frente. Uma coisa que a gente tem que se observar é que naquela época, um tempo atrás, eu falo assim, mas eu não sou velho, viu? Eu sou novo, eu estou na casa dos 20 e pouco ainda, não vou revelar a minha idade. Mas acho que pela velocidade que a gente cresce, né, a gente começa a pensar lá na minha época ali atrás, né? Eu acho assim, naquela época ali que eu até lembro da minha adolescência também, os coordenadores, os assistentes de... Faz muito tempo, não. Faz não. Os coordenadores e assistentes de adolescentes, eles já eram adultos. Eles já eram adultos, já eram casados, eles já tinham uma vida bem vivida ali para poder aconselhar. Hoje em dia, o que se observa é que a maioria dos assistentes, dos coordenadores, dos líderes e adolescentes são jovens, né? Jovens. Eu acho que aí também chega já uma maturidade, digamos assim, bem recente, uma maturidade forçada que tem que ser mais do início ali, né, para trabalhar com o jovem. Eu não sei se é assim no departamento também, a maioria dos coordenadores assistentes são jovens? São, a maioria são. A questão da juventude nos adolescentes, sendo líder, é bom por conta da dinâmica, né? Eles começam ali naquela dinâmica, aquilo é bom. A questão de forçar um pouquinho a maturidade é ruim para o líder, né? Mas uma coisa que eu falei numa das reuniões, eu acho que foi a última reunião de assistentes, eu disse para eles, vocês têm que ter certeza que é este local em que Deus lhe colocou. Trabalhar com adolescente. Né? Tenha certeza, né? Para que você não seja um líder forçado, né? Forçado a estar ali. Seja um líder porque você foi chamado por Deus. Né? Então, essa questão realmente, quando a pessoa assume muito jovem, causa essa força, né, de maturidade antes do momento, né? Mas aí quando é direcionado por Deus, dá tudo certo.
Eu acho que essa parte da liderança, tanto dos adolescentes quanto dos jovens, faz, querendo ou não, a gente sacrificar e abrir mão de muita coisa. Porque na fase dos adolescentes, tanto com os jovens, a gente está ali naquela vontade de crescer, de construir alguma coisa, de crescer, ser alguém na vida, né? Eu lembro de uma situação que eu tive, por exemplo, que eu comecei também a liderar bem jovem, acho que com 18 anos, 19 anos, já estava na coordenação de jovens ali, adolescentes. Eu tive uma situação que eu tive um problema pessoal, acho que na época era uma namorada minha, e eu fui pregar na mesma hora para os jovens. Metade do meu coração estava com essa pessoa e metade estava com Deus. E aí, não que seja uma crítica, né, pelo que aconteceu, mas foi coisas que aconteceram que faz a gente crescer bastante. A pessoa passou mal, de repente ela passou mal e ela teve que ir para casa e eu tinha que levar. Eu tinha levado para a igreja e eu tinha que levar porque era de noite, era perigoso e tal. E ele estava no meio da pregação. E alguém chegou no meu ouvido, eu lembro, que falou assim: Olha, a fulana tá passando mal, quer ir para casa. Aí eu olhei para ela e disse: Cara, não posso fazer nada. Então, acabei de começar a pregar e o coração ficou dividido ali, sabe? Será que eu termino aqui? Será que eu peço para alguém assumir meu lugar e eu vou fazer, né? Vou ajudar? E aí eu decidi, acho que teve até decisão difícil, mas hoje eu entendo que foi necessário. Eu decidi ficar. Eu digo: Não, olha, fala para ela esperar que Deus quer. Alguma coisa Deus quer fazer no meio desses adolescentes, desses jovens. E eu lembro que, para a glória de Deus, obviamente, quando eu terminei de pregar, todos os jovens adolescentes estavam lá, eles foram para frente e aceitaram Jesus. Todos. Olha aí que benção. Eles entenderam assim: olha, eu até hoje, eu até lembro de uma frase que de uma pessoa falou. Ela falou assim: olha, até hoje eu servi ao Senhor porque meus pais me traziam para a igreja, mas hoje eu entendi que eu tenho que tomar essa decisão. Um tempo atrás eu peguei, levantei a mão, quero aceitar Jesus, mas aceitei de coração. Hoje eu quero. Eu lembro, foi bem impactante. E aí aquele outro lado ali que eu deixei de ir, né, foi o lado que complicou mais. Então eu entendo que o adolescente e o jovem hoje em dia tem que ter muita sabedoria para fazer esse tipo de escolha. Não só essa escolha, mas como também várias outras escolhas. Até a Bíblia fala que a parte da juventude, ali da adolescência, é a parte que a gente deve se lembrar do Senhor. Né? A gente tem que servir ao Senhor, porque quando chegar os dias ruins e os dias que a gente for velho, a gente se lembre, né, que a gente fez coisas boas. Isso. Então, Até o texto que eu utilizo para dizer: preencha a sua vida, né, com a presença de Deus. É muito importante para que você possa ver os dias, né, e dizer: não tenho neles contentamento. Poderia apagar minha adolescência e minha juventude, né? Mas não, quando você preenche, aí você começa a lembrar. Olha, tu lembrou, né? A gente vê muito arrependimento, né? Já de tão novos, a gente já vê arrependimento deles ali, querendo não dizer, eu queria pagar essa parte da minha vida ali e tal. Isso mesmo. Pode ter sido também uma dessa questão, né? Que não aproveitou bem a adolescência Mas há tempo, não há Adriano, ainda. Ah, sim, menino, tá mesmo. E aí, Adriano, dessa tua trajetória inteira aí, que é muito tempo já na frente dos jovens, 1 ano e alguns meses, né? Isso. Teve alguma coisa que aconteceu que tu disse: não, essa aqui marcou a minha vida, marcou essa minha parte de liderar os adolescentes, um acontecimento assim? Aconteceu alguma coisa? Acho que uma vigília que a gente fez, vendo o adolescente chorando na presença do Senhor. Uhum. Aquilo ali marcou. Eu percebi que eu estava no lugar certo mesmo. Uhum. Ver adolescentes nas congregações, quando eu ia também, chorando na presença do Senhor. Aí o Espírito Santo dizia ao meu coração, né? Você está no lugar certo. Uhum. Né? Aquilo marca até hoje, né? Quando eu vou nas congregações, isso marca muito, né? Esse ministério trabalhando com adolescente. Uhum. Adriano, e qual o maior desafio que tu tem enfrentado até hoje, assim, na liderança dos jovens? Para ti, tu tem alguma situação específica que tu disse: não, essa aqui é difícil de lidar mais do que a outra? Eu acho que a única dificuldade, que eu acho que não só os adolescentes, mas todos os departamentos que trabalham com liderança, né? Muitos líderes que não se ajuntam, não têm o mesmo pensamento, não conseguem caminhar junto com a gente. Eu acho que esse é o único desafio, mais dificuldade para os jovens, para os adolescentes, o círculo de oração,
né? A Bíblia sempre nos ensina a sempre estar junto, o mesmo pensamento. Eu sempre ensino isso para a diretoria. Ó, só vai dar certo, só vai fluir quando todo mundo estiver junto, o mesmo pensamento, mesma batalha. Aí eu acho que isso deve ser e é, né, o maior desafio, a maior complicação, a maior dificuldade. É difícil de fazer o jovem se envolver hoje em dia nos trabalhos da igreja? É um pouco complicado. É porque, assim, a atração de muitas igrejas neopentecostais, essas igrejas novas, né, deixa praticamente a nossa igreja um pouquinho para trás, né? E para trás, assim, num termo de tecnologia, de eventos e tal. Eu acredito que seja isso. Para a gente fazer um evento para poder aglomerar muitos jovens, muitos adolescentes, eu falo em termo macro, né, de muita gente. Às vezes a gente tem que fazer um evento muito grande, uma estrutura muito grande. Eu acho que é isso que tem dado muita dificuldade, porque as outras igrejas proporcionam, nós temos apenas, já temos a nossa característica, né? Não dá de mudar. E tomara que não mude. Continue sempre pregando a palavra em santidade, tudo, né? Mas esse eu acho que deve ser isso que não dá de juntar todos os jovens, adolescentes. As igrejas, a maioria também das igrejas, os ministérios novos que estão nascendo, eles se agregam muito também nesses estudos psicológicos para chamar a atenção do adolescente. Isso. Inclusive essa questão de apagar as luzes, de pintar a igreja de preto, essas coisas aí são baseadas em estudos Causa impacto, psicológicos, né? Para causar um chamativo ali para o jovem. Inclusive, criou-se até eu não vou dizer que é um preconceito, mas criou-se uma diferença aí, um negócio da igreja preta para a igreja de outra cor, né? Isso. A Assembleia de Deus tem mantido sua identidade até hoje, graças a Deus, mas como coordenador, Adriano, hoje, tu acha que deve ser feito alguma coisa diferente para chamar o jovem, ou a gente tem que sempre manter a nossa essência ali pautada sempre tanto na palavra do Senhor como também nos nossos costumes da Assembleia de Deus? Eu acredito que adequar a questão de tecnologia, como nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo um podcast. É uma questão tecnológica. A gente pode utilizar. Isso aqui não fere os princípios bíblicos nem a nossa santidade. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com as novidades. Nós vemos um exemplo do povo de Israel que estava no deserto, sendo orientado por Moisés. No momento de ausência deles, fizeram uma novidade, que é um bezerro de ouro para adorar no meio do deserto. As novidades, né, têm que ser muito bem avaliadas. Eu creio que nós não precisamos mudar. Conseguimos ganhar almas desde... Nós temos 111 anos, né, de existência. A Assembleia de Deus. Eu acho que a gente não precisa mudar a essência, sempre pregando o Evangelho, com autoridade, né? Hoje querem pregar o Evangelho sem autoridade. Precisa de autoridade. Eu não queria falar nada não, mas nós somos os maiores ainda do Brasil. Os pentecostais ainda são os maiores do Brasil. Então eu acredito também, eu concordo até com essa tua opinião, né, que eu acho que o principal chamativo tem que ser sempre a palavra do Senhor. Eu acho que talvez a gente possa regredir tendo essas novidades. A gente regride, a gente não cresce. A gente cresce pregando o Evangelho. Né? Eu sou muito... usar a palavra aqui, eu sou muito antigão, né? A gente só cresce pregando o Evangelho. O resto é inchaço. É só aglomerado de pessoas. Né? E Jesus não chamou aglomerado de pessoas, chamou pessoas para ser salvas. Imagina só Jesus numa multidão muito grande. Quantos tinham aceitado a ele? Né? Só para você ver aquele aglomerado depois de ter multiplicado pão e tal. Aí quando Jesus começa uma palavra, só 12 ficam com ele. Né? Olha, Jesus, só os 12. Era uma multidão, um aglomerado. Ele não está interessado em aglomerado. Ele não está interessado em inchaço, crescimento. Né? Eu acho não, tem dificultado bastante o trabalho com os adolescentes, essa questão da novidade, digamos assim, no meio gospel, né? Porque gera muita confusão na cabeça dos adolescentes, eu acho. Né? Tem aquela questão do chamativo ali, do show, digamos assim, da atração e tal, daquelas coisas legais, mas quando tem muito isso, falta palavra, às vezes.
Eu fui numa igreja, não vou citar o nome, obviamente, para não causar. Eu fui numa igreja que ela é muito conhecida aqui no Acre por ser jovem. Inclusive é grande essa igreja. E eu fui a convite de uma pessoa, porque ela só aceitaria vir na Assembleia se eu fosse nessa igreja, né? E aí eu fui. Eu fui primeiramente lá nessa igreja com ela, com essa pessoa. E aí cheguei lá, eles, na questão da adoração, do louvor, eles com certeza são excelentes. O louvor lá chega a fazer eu me arrepiar todo, né? Lá no meio, luz apagada, tudo. E agora, né? Mas quando chegou na palavra, aí eu senti um peso muito grande, uma diferença muito grande. Porque eu, não querendo, quis ser eu também o chatão ali, o teólogo, né? Mas o auge da pregação da pessoa foi um testemunho que ela botou ali no telão, e esse testemunho era do assembleiano. A igreja toda ficou em silêncio ali enquanto ele pregava, mas quando ele botou esse testemunho, a igreja toda. Aí eu entendi, né? Diga, paz. Esse meio termo, essa divisão, essa confusão. É por isso que eu falo que causa muita confusão, né? Até porque a gente não quer fazer uma coisa passageira. Que nem que você falou, a transição ali, essa fase é muito rápida. Então, o que a gente puder fazer para marcar tem que ser feito, não tem, Adriano? Tem, sim. A gente teve até, agora, depois da pandemia, tá ficando bem melhor para a gente fazer alguns trabalhos. Uma das coisas que marcaram os adolescentes foi o acampamento. Todo mundo, se falar Fire Camp, todo Meu mundo Deus. tem vontade de ir, quem não foi, e Aham. quem foi quer ir de novo, né? Aham. Acredito que até dezembro a gente faça o terceiro. Sim. Mas como chegar para um adolescente e dizer que aquilo não é de Deus, né? É Aham. complicado. Uhum. Você tem que chegar lá e dizer, olha, meu filho, pelos frutos conhecereis. Ele não vai entender muito. A princípio, você vai ter que saber como Sim. lidar e falar. Sim. Né? A gente também não pode condenar 100%, senão você perde aquela pessoa. Sim. Então, você vai ali tentando ensinar, tentando entender, fazer com que a pessoa entenda os porquês, o para quê, e por onde os caminhos que a gente deve andar. Então, é complicado. Diante das novidades, você precisa ter muita graça do Senhor para poder ensinar. E, principalmente, eu que trabalho com adolescentes. Uhum. Né? Quando a gente vê uma novidade, uma igreja toda de preto, e você vê aquilo... Eu, como sou muito antigo, né, da época da minha adolescência, isso não existia, Aham. eu fico assim, escandalizado. Nossa, que negócio é esse, né? Aham. A gente vai lá com sabedoria, tenta ensinar, tenta conversar. Aquilo que é bom a gente diz, aquilo que não é agradável a gente tenta corrigir. E assim a gente vai continuando aí, Graças a Deus. cuidando dos nossos adolescentes. Adriano, já caminhando aí para a gente encerrar, eu queria mencionar, ano passado foi um congresso que teve, né, de adolescentes, só que foi um congresso Com unificado, não jovens. foi junto com Aham. jovens, né? Para ti como coordenador, como é que foi essa experiência lá? Eu não estava aqui, eu vi pela transmissão que foi feita lá, que teve até teve uma hora que a gente apagou a luz lá, mas não foi nada de... Foi. Aquele foi tranquilo, foi combinado. Foi combinado, foi um negócio assim que, por causa da apresentação da Isso, lanterna, né? Como é que foi, Adriano, essa primeira experiência como coordenador geral, assim, no no congresso, né? congresso geral? Foi uma experiência única, né? Que a gente trabalhou junto com jovens. Uhum. Evangelista Leno, nosso parceiro aí, sendo coordenador e ainda sendo atual coordenador de mocidade. Vai ser o nosso convidado em breve, viu, Leno? Foi uma agulha. Mas foi uma experiência ímpar, foi algo de Deus, algo que marcou mesmo os adolescentes, a mocidade, né, trabalharem juntos. Foi uma quebra de um elo, né, que existia muita briga, né? Adolescente é melhor, jovem é melhor. A gente esteve conversando com o Leandro para a gente trabalhar junto, apesar dos trabalhos já estarem no calendário juntos também, né? Aí a gente fez e acabou quebrando esse elo. Muitas congregações ainda até hoje trabalham juntos, né? Fazem essa dinâmica, mas foi algo bem bacana, bem marcante, coisa de Deus, né? Tema, ministração, as noites foram maravilhosas. Queria aproveitar e dizer, falando em congresso, né, que o congresso de jovens vai ser agora em julho, né? Em julho. Se eu não me engano, é dia... Sabe mais ou menos a data aí, Giovana? Fugiu a cabeça agora. 27, 28 e 29 de julho, é isso? Olha aí, ainda bem que a Rosa está aqui. 27, 28 e 29 de julho é o...
Peraí que ela tá... A minha produção tá vendo aqui. A produção falou... Tá certo. 29h30? 28, 29 e 30 de julho. Se tiver errado, é culpa da Rose, viu? É o nosso próximo congresso de jovens, né, aqui do segundo distrito. Eu fiz primeira propaganda porque vai ser o próximo, né? Esse é o próximo congresso. isso mesmo. Mas também vai ter congresso esse ano de adolescentes. Isso, serão apenas 2 noites, 9 e 10 de setembro. Né? Será aqui no Templo Sede, já vão se programando aí. A gente vai ter toda uma dinâmica. A gente ainda não colocou alguns calendários, porque ainda tem tempo ainda para a gente trabalhar. A Adriana, inclusive, veio com a blusa aí, não foi da... Essa é a nova blusa da UADES de Kadosh. Vai ser... É o tema do nosso congresso e o tema dos adolescentes. Kadosh, santo, né? Exaltar a santidade de Deus. Isaías 6. Que bênção. Adriano, então, finalizando, eu abro um espaço para tu olhar para essa câmera aqui, né, João? E dar uma mensagem, mandar aquela mensagem para os adolescentes aí, para toda a nossa igreja. Amém. Quero agradecer, né, a esta igreja, ao nosso Deus, e agradecer a todos os líderes de adolescentes e adolescentes, né, por se permitir ser liderado por mim. Obrigado. Isso é uma honra, viu? Sou vosso servo. Sempre que precisar também estamos disponíveis, né? Que Deus continue abençoando. Quero deixar essa palavra aos nossos adolescentes. Preencham a vida de vocês com a presença do Senhor, para que você possa colher muitos frutos. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado à equipe aqui que nos fez o convite. É uma honra para mim, viu? A gente agradece, Adriano, aqui a sua participação aqui. Foi de última hora, né? A gente confessa que foi de última hora, porque a gente teve um probleminha com os convidados que iam ser hoje. Mas foi bem agradável. Foi, eu acredito que seja também. A gente queria também agradecer a tua participação aqui. Queria dizer também, agradecer o seu trabalho como coordenador de adolescentes aqui na frente dos nossos adolescentes do segundo distrito. Queria dizer, elogiar o seu trabalho, você tem feito um bom trabalho, graças a Deus. Amém. Esperamos que o Senhor Jesus continue lhe abençoando, Amém. lhe capacitando para cada dia melhor, cada dia que esse trabalho venha melhorar. Amém. Eu queria agradecer a nossa equipe que está aqui por trás das câmeras, a irmã Rose, Elianai, o cara do som, nosso coordenador, Gilvan Clay, e o nosso pastor-presidente, obviamente, o pastor Francelino, que tem sido o nosso apoiador, viu? O pastor Francelino gostou muito, graças a Deus, do nosso podcast. Ele tem apoiado bastante, pastor Francelino, pastor Arnildo Guedes também. E eu não queria deixar de mencionar o nosso patrocinador, Ótica Oasis. A Ótica Oasis aí está com belos preços e promoções aí para você que está com problema de vista. Inclusive, eu acho que eu estou com problema de vista, eu vou passar lá, viu? Estou meio com a vista embaçada, dá para passar lá na ótica. Quem sabe aí comprar um óculos de sol para enxergar até o sobrenatural. E aí você pode fazer isso também, tá bom? Dá uma passadinha lá no nosso patrocinador. E querendo aqui encerrar já o nosso podcast, pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo, porque nós estamos com projetos maravilhosos para esse podcast. Inclusive, os nossos próximos temas são muito interessantes. Eu estou gostando muito do nosso tema que o nosso coordenador aqui já colocou, viu? Eu tive comentando um desses temas aí, o pessoal ficou animado. Continue nos acompanhando que vem coisa boa por aí, tá bom? Adriano, muito obrigado pela sua participação. Espero ver você no próximo convite aqui para você falar mais de adolescentes ou quem sabe de outra coisa, né, também. E a gente Estamos espera disponíveis. a gente espera também que esse seu trabalho cresça cada dia mais e mais, que você seja referência aqui desse trabalho, viu? Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio, que é semana que vem. Não deixe de nos acompanhar, viu? Paz do Senhor, irmãos!